da mulher, cumprimento os demais presentes. Hoje, venho a essa tribuna falar da campanha de extrema importância, a campanha 18 de maio, campanha Faça Bonito, campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha que solicita a todos, é uma mobilização nacional que acontece há cerca de 53 anos. Contextualizar um pouquinho, né, o porquê dessa campanha. Essa campanha surgiu há 53 anos, né, após o dia 18 de maio foi escolhido em virtude do acontecimento com a criança Araceli, uma criança de apenas 8 anos, que foi vítima de violência sexual. Ela foi sequestrada, estuprada, teve seu corpo carbonizado e segue impune até hoje. Ela era uma criança de apenas 8 anos e, desde então, que essa temática passou a ser discutida nacionalmente e temos aí 53 anos de que foi instituído, né, nacionalmente o combate à exploração de crianças e adolescentes. E aí, o Maio Laranja ele é uma campanha de conscientização, é um chamado à responsabilidade coletiva, à família, à escola, o poder público, os conselhos tutelares, as igrejas, é um chamado a toda a população de modo geral, certo? Muitas vezes o abuso ele acontece em silêncio, ele acontece muitas das vezes no ambiente familiar. E a gente, enquanto CREAS, né, que eu falo aqui hoje, a gente fica no sentido de receber, de acolher essas demandas que chegam, né? E aí a gente está falando de demandas que chegam e as demandas que não chegam, né? Os casos que são subnotificados, que não tornam-se públicos, e pensando nisso, a gente, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, enquanto CREAS, a gente desenvolveu um projeto, um mês inteiro, né, de conscientização. A gente vai estar em diversos espaços, principalmente dentro das escolas, porque a gente entende que é um espaço onde a gente consegue contemplar o público, que é a principal vítima, né, os nossos atores principais nesse sentido, são crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e de exploração sexual. A gente desenvolve, discute essa temática, dialoga essa temática, fortalece as ações de proteção, ensina, na verdade, de forma prática e de forma lúdica, muitas das vezes, formas de se proteger. A gente entende que a proteção será sempre a melhor forma da gente conseguir sanar, reduzir, na verdade, né? A gente entende também que é algo estrutural, algo que vem aí há muito tempo acontecendo, acometendo crianças e adolescentes, e a gente tenta ao máximo sensibilizar para que a gente possa reduzir, né? E com isso, né, o nosso dever é fortalecer as políticas públicas de proteção à infância e adolescência. Precisamos apoiar, e aí eu peço o apoio principalmente de vocês, né, vereadores, nobres vereadores, em relação a esse apoio dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, que são os profissionais que estão mais próximos, né, dessa demanda. As escolas, por si só, elas já conseguem perceber essas demandas mais próximas, porque eles estão ali em um campo onde, de fato, crianças e adolescentes estão mais presentes. A saúde também tem um papel extremamente importante, porque muitas das vezes esses casos eles vão chegar para eles na saúde, seja no hospital, seja nas unidades de saúde, e a gente, enquanto assistência social, que vai estar lá para receber também no sentido de acolher, no sentido de escutar. E aí, quando eu falo em escutar, que a gente, e aí eu não falo só a gente enquanto profissional, eu falo da gente enquanto pessoa, que a gente possa ser sensível, que a gente tenha condições, de fato, de acolher essas crianças, esses adolescentes, em um momento que eles venham a relatar, que a gente escute sem julgar, que a gente acolha e que a gente direcione aquela criança, aquele adolescente a rede de proteção, para que de fato seja feita a denúncia. Não basta tão somente acolher aquele relato, não basta somente acolher. Muitas das vezes as pessoas acham que somente escutar é suficiente, mas não. A gente precisa escutar e a gente precisa encaminhar para os órgãos de segurança, para que aquela pessoa que cometeu aquele abuso, cometeu aquela exploração, ela seja penalizada e ela seja, de fato, punida. Porque a gente entende que, se não houver punição,
não é regra, mas muito provavelmente aquele abusador, aquele criminoso, aquela pessoa que cometeu aquele crime, muito provavelmente ele vai novamente cometer o abuso, a exploração com uma outra criança. E aí, precisamos garantir que essas denúncias sejam investigadas e que as vítimas recebam o acompanhamento psicológico e social adequado. E aí, aqui já tem muito uma relação com o que a gente faz lá no CREAS. Também é fundamental reforçar os canais de denúncias. Os canais de denúncia, o principal meio de denúncia, que o canal realmente que a gente vem trabalhando, a gente vem trazendo com uma força maior, é o Disque 100. É um canal de denúncia anônimo que qualquer pessoa pode ligar de forma gratuita, pode estar entrando, pode estar discando 100 e aí pode fazer a sua denúncia. É totalmente anônimo, não precisa se identificar. Você só precisa ter o máximo de informações possíveis da vítima e do abusador. Ah, Tamires, mas eu preciso ter ciência, eu preciso ter certeza? Não. A gente, enquanto CREAS, a gente também, muitas das vezes, a gente não tem, o nosso papel não é esse. O nosso papel não é investigar. Mas se existe ali uma possibilidade, se existe ali um sinal, às vezes é aquela criança que era uma criança extremamente extrovertida e, de repente, ela se torna uma criança retraída. Então, ali precisa dar uma atenção maior, entende? E aí a gente não precisa ter certeza, a gente encaminha para os canais, a gente encaminha para a rede de proteção que eles vão estar fazendo a investigação e, se for, né, de fato comprovada a violência, que aquela pessoa ela pague pelo que ela fez. Então, nesta tribuna, deixo o meu apelo para que o Maio Laranja não seja lembrado apenas neste mês, não seja lembrado só agora no mês de maio. O mês de maio ele é um mês de enfoque, né? A gente pega esse mês para a gente dialogar, para a gente ser mais enfático na luta pela garantia, pela proteção dos direitos da criança e dos adolescentes. Mas a proteção das crianças e dos adolescentes precisa ser garantida todos os dias. A gente não dialoga sobre essa temática somente o mês de maio. A gente dialoga sobre ela durante os 12 meses do ano. E aí que essa luta permaneça durante todo o ano, porque proteger crianças e adolescentes é garantir dignidade, futuro para a nossa sociedade. Que possamos fazer bonito, e eu convido todos vocês a fazerem bonito, certo? Ao menor sinal, denuncie, não precisa, eu volto a dizer e reitero o que eu já falei, a gente não precisa ter certeza de nada, a gente só precisa, se nos inquietou, se houve ali a presença de algum comportamento, de algo que nos causou estranhamento, denuncie. Porque os órgãos competentes, eles vão, de fato, fazer a investigação e eles aqui têm propriedade para fazer isso, os órgãos de segurança. Certo? E aí, só para fechar, né, já agradeci o espaço, que possamos fazer bonito, e a gente tem uma caminhada, convido vocês, a gente vai ter outras atividades ao longo de todo o mês ainda, né, o mês de maio é um mês longo, a gente terá uma caminhada no dia 22 de maio, a gente irá se concentrar na Praça do Vaqueiro, às 8 horas da manhã, e aí eu convido cada um dos nobres vereadores e os demais que aqui estão presentes, para que possam, junto com a gente, fortalecer ainda mais essa campanha, e que sejamos protetores das crianças e dos adolescentes do nosso município. Muito obrigada. Parabenizar a Tamires, né, pelo trabalho que vem conduzindo muito bem à frente do CREAS, e aí ela fala de uma pauta muito importante, inclusive que será debatido também hoje na sessão, onde temos o requerimento número 1 de 2026, de autoria da nobre vereadora Gilvanete Silveira, que solicita ao presidente desta Casa Legislativa